sobre um tema específico. E eu gostaria que você, na sua casa, você curvasse a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pela sua fidelidade e pelo seu amor. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado. Nós queremos pedir, meu Deus, que a Tua presença, através do Teu Espírito Santo, venha nos tocar de forma poderosa. Pai, eu oro, meu Deus, para que cada pessoa que está ouvindo, meu Deus, ou que ouvirá esta palavra através, meu Deus, da live, eu oro para que sejam tocadas pela Tua presença, que haja renovação, que haja restauração, que haja, meu Deus, edificação na vida de todos aqueles, meu Deus, que ouvirem, meu Deus, a Tua palavra ministrada. Eu oro, meu Deus, para que cada pessoa edifique a sua vida de acordo com Teus princípios, Pai. Eu oro para que Teu Espírito Santo toque em cada vida que está neste momento conectada à Tua presença, meu Deus, para curar, para restaurar, para renovar, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, e para que o Teu propósito, meu Deus, possa verdadeiramente se cumprir, meu Pai, na vida de cada um. Abençoa, meu Deus, as famílias. Estabelece, meu Deus, o Teu reino sobre cada família. Meu Deus, eu oro para que a Tua prosperidade e a Tua graça venham ser multiplicadas na vida de cada família, Pai. E que a cada dia, meu Deus, os nossos corações sejam alinhados à Tua vontade e ao Teu propósito, Pai. Eu oro para que anjos sejam liberados, meu Deus, para combater e guerrear contra todo e qualquer tipo de oposição. E que o Teu Espírito Santo mova-se de forma plena, para que apenas a Tua palavra e a Tua perfeita vontade venham se estabelecer. Obrigado, Pai. A Ti nós damos a glória, o louvor e a adoração no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Do versículo 38 ao versículo 42. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O tema da mensagem que nós vamos ministrar durante esses 3 dias, o tema geral é Deus, nossa prioridade. Deus, nossa prioridade. E quando se fala acerca de priorizar a Deus, a realidade é que, infelizmente, às vezes nós focamos isso muito na parte religiosa. Quando falamos que Deus deve ser a nossa prioridade, que Deus deve estar em primeiro lugar, não necessariamente porque esse é o primeiro mandamento, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a realidade é que nós levamos isso muito para o lado religioso. E é muito importante que nós, nesses tempos que nós temos vivido, nós tenhamos o discernimento de tudo aquilo que tem acontecido. Não só a parte espiritual, mas também a parte natural. E quando nós buscamos ter o discernimento de tudo que se desenrola ao nosso redor, então a gente passa a compreender de forma muito mais clara o porquê que Deus, Ele precisa ser prioridade nas nossas vidas. Deus, Ele é muito além da religião. Deus, Ele busca manifestar-se e fazer parte da nossa vida muito além e muito acima da nossa religiosidade. E por que Deus
ele deve ser a nossa prioridade, porque que a sua palavra deixa isso tão claro em todos os aspectos. Desde o princípio, nós vemos desde o início, desde quando Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden, quando Deus formou o homem e estabeleceu lá o primeiro casal, nós vemos que a partir daquele momento Deus ele estabelece um princípio de que a sua palavra ou a sua vontade deveria ser prioridade. Muitas pessoas entendem essa forma de Deus como sendo uma forma autoritária. Só que isso não tem nada a ver com aquilo que Deus busca fazer nas nossas vidas. Não tem a ver apenas com o autoritarismo da parte de Deus. Não tem a ver apenas com o fato de que Deus ele quer controlar as nossas vidas. Eu sempre costumo dizer que os princípios de Deus, os limites que Deus impõe nas nossas vidas como seres humanos, que são estabelecidos pelos seus princípios, a verdade da sua palavra, eles têm um único objetivo: é nos proteger, é nos guardar. Principalmente porque Deus, ele não enxerga da mesma forma que nós enxergamos. Deus, ele não contempla apenas o presente, ele contempla o futuro. Ele sabe todas as coisas, por isso ele é onipotente, onipresente e é onisciente. É por isso que Deus, às vezes, ele faz determinadas coisas das quais naquele momento nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos entender o porquê de Deus agir daquela forma. Só que o único propósito de Deus, quando ele faz isso em nossas vidas, não é nos isentar de qualquer tipo de prazer, de atividade, de forma alguma. Quando Deus estabelece esses princípios, ele tem um único propósito, que é nos proteger. Porque Deus sabe o que virá. Deus sabe o que está adiante de nós. E muito melhor do que nós, ele sabe que quando nós estamos na sua presença, nós estamos iniciando uma caminhada. E que de acordo com aquilo que a própria palavra deixa claro, essa caminhada, ela é árdua. Porque quando nós lembramos do que Jesus Cristo falou, ele foi muito claro. Ele disse que em João 14,6, ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele deixou muito claro que ele é o caminho. Mas ele também disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele é o caminho e naturalmente esse caminho ele vai ser trilhado com a possibilidade de nós passarmos por aflições, por momentos difíceis e por momentos complicados. E é justamente por ter esse tipo de conhecimento antecipado, porque ele é todo-poderoso, porque ele é onisciente, é que Deus estabelece como o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, que é nós amarmos a Ele sobre todas as coisas. E claro, quando nós cumprimos esse mandamento, quando nós amamos realmente a Deus sobre todas as coisas, isso de forma natural e automática, Deus passa a ser a prioridade das nossas vidas. Significa então que a nossa vida vai ser guiada por Ele, que a nossa vida vai ser direcionada, que a nossa vida vai ser estabelecida por Ele. Significa que a realidade dEle vai ser a realidade que se manifestará nas nossas vidas. É por isso que Deus ele precisa ser a nossa prioridade. E quando nós vemos essa passagem de Marta e de Maria, nós vemos justamente Jesus Cristo ensinando sobre prioridade, sobre o que era prioridade. A Bíblia deixa claro aqui que Jesus Cristo ele foi até a casa de Marta e Maria, numa certa aldeia, e a Marta recebeu na sua casa, e ela tinha a irmã Maria, a qual se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. E isso naturalmente incomodou Marta, que a Bíblia descreve que estava ocupada tentando servir Jesus Cristo da melhor forma possível. Ela estava corretíssima na sua intenção, ela estava corretíssima na sua intenção, a intenção do seu coração estava correta. Só que as suas atitudes para aquele momento estavam equivocadas. Porque a Bíblia deixa claro que
ela chega até Jesus e pergunta de Jesus, aqui no versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, dize-lhe que me ajude. Na verdade, o fato de Marta estar servindo e organizando tudo o que precisava ser organizado para receber de forma excelente Jesus Cristo, o fato dele estar fazendo tudo isso sozinha foi um incômodo para ela. Porque naturalmente, como está escrito aqui, Maria estava sentada aos pés de Jesus Cristo, ouvindo o que Jesus estava falando. Ou seja, naturalmente Maria não estava fazendo nada. Naturalmente Maria estava completamente despreocupada com o que estava acontecendo naquele momento, com o que precisaria ser feito para que Jesus Cristo fosse recebido na casa delas. E isso incomodou muito a Marta, que vai até Jesus. E Jesus dá uma resposta para Marta. Ele diz, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus aqui lhe deixa muito claro que Maria, por ter tido a atitude de priorizar o que ela iria receber, ela estava tendo a atitude correta. Maria, sim, estava completamente alinhada ao propósito real de Jesus Cristo naquele momento. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, como homem e como líder, ele nunca teve a intenção, ou nunca teve a intenção não, ele nunca exigiu ser bem servido. Ele não era um homem, um líder exigente. Jesus Cristo, ele era completamente simples. Por quê? Justamente porque ele tinha entendimento de tudo aquilo que ele iria enfrentar. Ele sabia que andar na presença de Deus como homem, que era o caso dele, não seria uma tarefa simples, não teria uma tarefa fácil. E isso foi demonstrado desde o princípio do seu ministério, quando ele começa a ser perseguido e resistido. Então Jesus sabia disso. Por isso ele era um homem simples, era um homem que não exigia nada para si. E é isso que ele demonstra aqui nesse momento em que ele repreende de certa forma Marta e diz que Maria, ela escolheu a melhor parte. Porque a realidade é que aquele momento em que Jesus estava liberando, ministrando, ensinando, justamente para que Marta e Maria recebessem da parte dele uma estrutura espiritual. Por isso eu disse que Deus, ele vai muito além da parte religiosa. Porque infelizmente hoje o que muitas pessoas estão acomodadas é que elas vivem uma vida religiosa. E meu irmão, nem eu nem você somos chamados para viver apenas a religiosidade. Nós não somos chamados apenas para viver basear a nossa vida em ritos, em práticas religiosas. E esse momento em que Jesus Cristo ele ministra, em que ele está ministrando para Marta, e que Maria está aos pés dele, ouvindo, aprendendo e recebendo naturalmente a estrutura que ela iria necessitar para enfrentar o que viria no futuro, foi justamente o que Marta não fez. O propósito de Deus, irmãos, é que eu e você sejamos completamente preparados a enfrentar as dificuldades futuras, as dificuldades que poderão com certeza erguer-se, manifestar-se durante a nossa caminhada. Esse é um dos motivos que infelizmente nós podemos afirmar que existem muitas pessoas, muitos cristãos fracos e abatidos. É porque na realidade algumas dessas pessoas, parte dessas pessoas, elas até hoje não definiram realmente o que elas querem de Deus, o que elas querem que Deus seja na vida delas. Porque isso é uma coisa importante de nós entendermos.
O que nós queremos que Deus seja na nossa vida? Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? O que é que eu quero que Deus seja? Que Ele seja apenas um coadjuvante? Ou que Ele seja aquele que define a minha vida? Porque muitos cristãos, de tempos de igreja, eles ainda não definiram realmente o que Deus é na vida deles. E por que eu digo que na vida de algumas pessoas Deus é apenas um coadjuvante? Porque Ele apenas participa pela parte religiosa. Porque o nome dele é invocado, porque as pessoas frequentam a igreja onde cultua-se a Deus, as pessoas oram, as pessoas leem a palavra. Mas na verdade Deus ele é apenas um coadjuvante, porque na maioria das vezes as pessoas decidem o que elas fazem das suas vidas. As pessoas decidem, tomam as decisões, elas buscam os resultados e apenas dizem para Deus: Senhor, me ajuda. Isso caracteriza que Deus ele nada mais é do que um coadjuvante, alguém que faz parte da vida dessa pessoa. Ele apenas participa. Porque geralmente quando as pessoas decidem as suas vidas sem buscar a direção de Deus, geralmente se usa essa frase: vai dar certo em nome de Jesus. Isso, sabe o que isso significa? Que Deus é apenas um coadjuvante, que apenas Ele está participando daquilo que eu já decidi que é bom para a minha vida. E todos nós, irmãos, temos que chegar nessa definição. Nós temos que saber o que nós queremos que Deus seja na nossa vida. Se Ele vai ser a prioridade, aquele que define as nossas vidas, aquele que realmente direciona, aquele que nos capacita, aquele que nos instrui, aquele que nos orienta, ou se Ele apenas vai ser um coadjuvante, do qual nós escolhemos o caminho, escolhemos os propósitos e apenas pedimos a Ele que respalde as nossas decisões. Quando nós temos esse tipo de atitude, nós estamos colocando Deus apenas como um coadjuvante das nossas vidas. E Deus, irmãos, Ele não deve ser coadjuvante na vida de nenhum cristão. Deus, Ele precisa ser o protagonista. Porque o primeiro mandamento é justamente deixar isso bem claro. Claro que eu estou usando essa linguagem natural. O primeiro mandamento deixa isso bem claro, que nós temos que amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Significa que Ele deve ser a nossa prioridade, Ele deve ser o centro das nossas vidas. Ele deve ser aquele que direciona, aquele que guia, aquele que estabelece, aquele que define as nossas vidas. E eu torno a dizer, não porque Deus é um controlador nato, de forma alguma, não porque é um ditador autoritário, de forma nenhuma, mas o fato de nós colocarmos Deus como prioridade para que Ele defina as nossas vidas, é justamente porque nós temos uma visão limitada, nós temos uma percepção limitada, nós temos um entendimento muito limitado. Por isso que Isaías 55, Deus deixa muito claro que Ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Justamente porque Deus é Deus. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o futuro, Ele conhece o nosso passado. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe tudo aquilo que tem dentro de mim e o que tem dentro de você. Ele sabe tudo sobre nós porque Ele nos formou. E sabe o que é melhor? Foi Ele que nos chamou, porque Jesus Cristo deixou bem claro que Ele nos escolheu. E sabe o que é que Ele fez mais? Ele nos presenteou e nos selou com seu Espírito Santo. Então, se tem alguém, meu irmão, que conhece a nossa estrutura, a nossa capacidade, as nossas debilidades e também os nossos talentos,
aquilo que nós podemos ser, se tem alguém que sabe disso, é Deus. E é justamente por saber todas essas coisas sobre nós, que nós precisamos colocá-lo como sendo prioridade das nossas vidas. Porque se nós fizermos isso, naturalmente nós vamos evitar muitos contratempos. Com certeza, se eu e você colocássemos, ou tivéssemos colocado Deus em muitas coisas que nós enfrentamos, muitos momentos difíceis, muitos erros, muitas derrotas, se nós tivéssemos realmente colocado Deus como prioridade, eu tenho certeza que a maioria das derrotas que nós sofremos, nós não teríamos sofrido. A maioria das perdas que nós sofremos, nós não teríamos perdido. A realidade é que, infelizmente, nós colocamos Deus apenas como um coadjuvante. Alguém que tem que respaldar as nossas decisões, que são baseadas em nós mesmos, no nosso próprio ego, nos nossos próprios interesses, na nossa própria vontade, naquilo que nós queremos para as nossas vidas. E eu não estou dizendo que é ilegítimo nós querermos algo para a nossa vida, eu não estou dizendo que é ilegítimo nós termos planos e propósitos. Não é ilegítimo. É justamente por isso que Deus precisa ser prioridade. Porque ainda que os nossos propósitos estejam de acordo com a vontade de Deus, naturalmente Deus sabe a estratégia que nós devemos usar para alcançá-los. Deus sabe a rota que nós devemos trilhar. É por isso que Ele precisa ser prioridade. Como sempre eu tenho dito, irmãos, e isso é muito claro, diante de tudo que tem acontecido ao nosso redor, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e muito complicados. Nós temos vivido tempos realmente, tempos graves. E se tem um momento em que nós precisamos realmente colocar Deus como prioridade, é nesse tempo agora, é nesse momento que nós estamos vivendo. Porque é claro que, como igreja, aliás, a humanidade em si, mas eu vou me restringir apenas à igreja. Como igreja, nós temos vivido um tempo que nunca, nós temos vivido coisas que nunca foram vividas antes, por nenhum de nós. Naturalmente, são tempos realmente difíceis. E esse é justamente o momento em que nós devemos colocar Deus como sendo prioridade nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Somente Deus, Ele sabe o futuro que nos aguarda. Deus conhece cada obstáculo que tem nos caminhos que nós temos que trilhar. Deus sabe como nos fortalecer e nos preparar. E é justamente por isso que Deus Ele tem chamado a sua igreja de forma específica para, nesse tempo, colocá-lo como prioridade. É por isso que Jesus Cristo aqui, Ele foi muito categórico e direto em repreender Marta. Ele poderia ter sido muito mais compreensivo, porque Marta realmente ela tinha uma boa intenção de servi-lo, de oferecer um serviço de excelência para Jesus Cristo. Ela deveria estar preparando o lanche, deveria estar organizando o que precisava para servir a Jesus Cristo. Só que ela entendia e ela imaginou que ela estava fazendo o que era correto. Jesus disse: Marta, tu anda ocupada e distraída com muitas coisas. Tu está ansiosa e está afadigada. Mas uma só é necessária. Por que que Jesus Cristo, Ele disse que Maria foi quem escolheu a melhor parte? Não somente pelo fato de Maria ter parado e estar focada e comprometida com o que Jesus Cristo estava falando.
Mas aqui, irmãos, a questão é que Jesus Cristo, ele sabia tudo o que iria acontecer no futuro. É por isso que em muitos momentos ele também repreendeu os discípulos. Porque os discípulos, claramente, do mesmo jeito que Marta, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles também estavam distraídos. É por isso que naquele momento em que ele se aparta já no Getsêmani, já prestes a ser crucificado, que ele leva Pedro, Tiago e João, e ele pergunta a eles por que eles não estavam vigiando, eles não podiam vigiar pelo menos 1 hora. Sabe por que Jesus Cristo, naquele momento, falou isso para aqueles 3 apóstolos? Porque ele sabia o que iria acontecer. Aqui Jesus Cristo disse que Marta escolheu a melhor parte porque ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que nesse momento era necessário colocá-lo como prioridade, colocar os seus ensinamentos, porque era isso que iria trazer estrutura para que eles suportassem tudo o que viria. Irmãos, é do mesmo jeito nos dias de hoje. A necessidade que há no coração de Deus de que nós o coloquemos como prioridade é porque Deus sabe o que virá. É porque Deus sabe, irmãos, o futuro que nos aguarda. E que de acordo com o que está escrito na Bíblia, aqui neste momento, na terra, não é um futuro muito pacífico. Porque é isso que a Bíblia diz. De acordo com o que a Bíblia diz, nós estamos vivendo os princípios das dores. E se esse é apenas o princípio das dores que já tem causado pavor, que nos aguarda, tem causado medo, que tem causado mortes, e que de acordo com o que está escrito na Bíblia, aqui neste momento, na terra, não é um futuro ao descontrole, essa é a realidade. Se isso é apenas o princípio, é lógico, meu irmão, que a tendência são as coisas piorarem. E eu não estou querendo com essa palavra ministrar medo, de forma alguma, insegurança, de jeito nenhum. Porque no meio de todo o caos, naturalmente a igreja de Jesus Cristo ela vai ser vitoriosa. Mas isso não tem como ocorrer se nós não priorizarmos aquilo que Deus libera, aquilo que Deus fala, as direções que Deus nos dá. E não tem como nós sabermos isso se nós estamos como Marta, ocupados com muitas coisas. Se nós estamos distraídos. E se tem uma coisa, irmãos, nos dias de hoje, que se tem coisas hoje, nos dias de hoje, é justamente coisas para nos distrair. Meu irmão, tem tantas coisas que nos permitem colocar Deus como em segundo plano. Por quê? Porque são coisas que são atrativas, são coisas que são agradáveis. Nós temos redes sociais, nós temos TV a cabo, nós temos centenas de canais de televisão para nós escolhermos o que nós queremos assistir. Nós temos canais apenas de filmes. Ou seja, nós temos muitas coisas com que nos distrair. Se tem uma coisa que não falta hoje, são distrações. Se tem uma coisa que nós estamos bem servidos, é de distrações. O que significa, irmãos, é que infelizmente a maioria de nós, mesmo como cristãos, como Marta, cria em Jesus Cristo, nós estamos distraídos. Nós não estamos priorizando realmente aquilo que é precioso, aquilo que é verdadeiro, aquilo que pode definir o nosso futuro e a nossa vida. É por isso que Jesus Cristo ele fala para Marta: Marta, tu está preocupada com muita coisa. Era como se ele estivesse dizendo, em outras palavras: Marta, vai acontecer coisas terríveis daqui a algum tempo, e tu tem que estar preparada. Maria escolheu a melhor parte, por quê? Porque ela está recebendo estrutura espiritual, ela está sendo ensinada, ela está sendo instruída. E infelizmente, irmãos, é justamente esse tipo de coisa que acontece na vida da maioria dos cristãos.
A gente está vivendo um momento, como eu disse, tão difícil, tão complicado, tão sério. E muita gente ainda não se deu conta do que nós estamos vivendo. Muitas pessoas ainda não se deram conta da seriedade. Por quê? Porque talvez elas estão apenas contemplando tudo que tem acontecido apenas com uma visão natural. E a visão natural é apenas algo que se manifestou, uma doença que se espalhou pelo mundo todo e que está causando morte. Isso sempre aconteceu. Só, irmãos, que esse momento é justamente um momento em que Deus está dando para muitas pessoas oportunidades para que elas o coloquem como prioridade das suas vidas. Esse é um momento que Deus está, na verdade, fazendo na vida de muitas pessoas uma grande colheita. Eu tenho dito que eu pessoalmente não olho para a destruição, para o caos que tem se manifestado através dessa pandemia. Eu pessoalmente, eu olho e oro para que haja uma grande colheita de milhares de vidas sendo salvas. E mediante aquilo que eu acompanho nas redes sociais, eu vejo que realmente tem acontecido uma colheita tremenda e abundante no reino de Deus. Sabe por quê? Porque no meio desse caos, tem aquelas pessoas que estão posicionadas. O que Deus está fazendo para a igreja de Cristo de forma geral, é justamente trazendo a igreja mais uma vez para a sua posição original. A posição que foi perdida. A posição de domínio e de influência. Esse é justamente um momento, um tempo em que a igreja precisa se erguer, a igreja precisa se reposicionar. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de forma geral, não estou falando apenas dos líderes, eu estou falando da igreja, de forma geral. É tempo dos cristãos se erguerem, é tempo dos cristãos se reposicionarem mais uma vez. Esse é o tempo da igreja cumprir o seu sacerdócio. Porque a terra clama por salvação, a terra clama por misericórdia, a terra clama por remissão, a humanidade clama por isso. E somos nós, como igreja de Cristo, que somos os agentes responsáveis em cumprir esse sacerdócio. Porque sacerdócio tem a ver com mediação. Lembre-se que os sacerdotes na antiga aliança, eles eram os mediadores entre Deus e os homens. E você pode pensar, apóstolo, mas o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Sim, para a salvação, para levar para a eternidade, para reconciliar o homem com Deus. Mas Jesus Cristo, Ele não está aqui, neste momento aqui na terra, pregando para as pessoas. Sabe de quem é esse papel? É da igreja. Esse é o sacerdócio da igreja. A igreja precisa mediar essa reconciliação, esse arrependimento da vida das pessoas, para que elas se convertam realmente ao Senhor. Deus está usando esse momento de caos para que a igreja se reposicione. O que eu quero dizer com isso é que nós, como cristãos, como membros desta igreja, membros deste corpo, nós precisamos colocar Deus como prioridade para nós fazermos parte desse sacerdócio. Porque o mundo clama por salvação, o mundo clama por misericórdia. E essa responsabilidade Deus cobrará de mim e de você, que é a igreja de Cristo. Esse é o tempo de nós cumprirmos o nosso sacerdócio. Esse é o tempo de nós deixarmos de lado as nossas distrações. Esse é o tempo de nós deixarmos de nos preocupar com muitas coisas e colocarmos Deus como sendo a prioridade das nossas vidas. Principalmente para nós termos estrutura para enfrentarmos o que vier contra nossas vidas. Se nós estivermos fora da nossa posição, irmãos, então naturalmente nós vamos ser abatidos. Se nós não estivermos na nossa posição correta, naturalmente nós vamos ser acometidos e abatidos. Porque a questão, irmãos, não é apenas nós passarmos pelas dificuldades, não é apenas nós enfrentarmos momentos difíceis. É nós vencermos. Colocar Deus como prioridade não vai nos isentar, irmãos, de passarmos por dificuldades, por lutas, não. Mas naturalmente vai nos dar uma postura correta de como vencer, de como lutar contra essas contrariedades.
É por isso que Deus precisa ser prioridade. E o que Jesus Cristo aqui busca explicar para Marta é justamente isso. Maria escolheu a boa parte, ela escolheu priorizar Cristo. Por quê? Porque Jesus sabia que com pouco tempo se manifestaria uma coisa terrível, que era a sua própria crucificação. E é por isso que ele louvou a atitude de Maria, de colocá-lo como prioridade, de priorizar ouvir a palavra, de ser revestida de poder e de capacidade, para que ela enfrentasse o que viria. É justamente por isso que os apóstolos eles enfrentaram algumas dificuldades. Por quê? Porque em alguns momentos eles estavam distraídos. E Jesus, durante o tempo que Jesus ministrou sobre eles, Jesus Cristo buscava alertá-los, para que eles se preparassem para o que viria. O que Deus busca nas nossas vidas nesses dias, irmãos, é nós estarmos preparados para tudo que virá. Eu acredito piamente que, é lógico, não será apenas lutas, nós vamos ter muitas vitórias, nós vamos ter momentos de gozo, momentos de alegria, sim, porque a Bíblia deixa claro que Deus ele faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Nós seremos guardados, nós seremos protegidos, sim. Mas nós precisamos priorizar a Deus. Nós precisamos crer que no meio de toda a dificuldade, no meio das aflições que poderão vir, nós vamos ter vitória, nós vamos ter êxito, nós vamos ter resultados. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que priorizar a Deus. Deus não é apenas para ser um coadjuvante das nossas vidas, que participa, que faz participações naquilo que nós decidimos. Ele precisa ser aquele que direciona, aquele que define as nossas vidas. E como eu disse, não é porque Deus é um dominador, um ditador extremo, não. É porque Ele conhece o futuro. Ele sabe os obstáculos que se colocarão diante de nós. E isso mostra o grande amor que Deus tem por mim e por você. E às vezes nós não entendemos esse amor, nós não entendemos essa proteção da parte de Deus. Às vezes nós enfrentamos situações difíceis e nós naturalmente indagamos a Deus o porquê que estamos enfrentando. Mas nós nunca paramos para pensar ou para buscar a resposta de Deus, se o que acontece conosco é resultado de nossa própria decisão, que não incluiu Deus. De nós termos buscado um caminho do qual Deus não direcionou. Por quê? Porque Ele era apenas um coadjuvante. E infelizmente nós indagamos a Deus, questionamos a Deus, mas na realidade, em grande parte das nossas derrotas, o único culpado somos nós mesmos. Somos nós que somos responsáveis. Porque Deus, Ele sempre buscou e sempre trabalhou nas nossas vidas para que nós o colocássemos como prioridade. Isso não acontece pela dureza do nosso coração, pela nossa negligência, pelo nosso desinteresse, pelas nossas ocupações, como era o caso de Marta. Marta tinha boa intenção. Todos nós temos a boa intenção de fazer e ser o melhor para Deus. Todos nós. Mas a questão é que às vezes nós não queremos justamente pagar o preço. Sabe qual era o preço que Marta talvez tivesse que pagar? Era ela parar de fazer tudo o que ela estava fazendo, ouvir o que Jesus Cristo tinha para dizer, e depois ela ia ter que trabalhar dobrado. Esse era o preço. E é esse preço que às vezes nós não queremos pagar. Por isso não priorizamos a Deus. Por isso deixamos Deus apenas como um coadjuvante. Não como aquele que vai definir as nossas vidas.
Não como aquele que vai nos revestir de poder, que vai nos revestir de estrutura, para nós vencermos as dificuldades. Deus, Ele precisa ser, meu irmão, a prioridade das nossas vidas. Ele não deve ser apenas um coadjuvante. É por isso justamente que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos que priorizar a Deus, irmãos, porque nos momentos em que nós enfrentamos dificuldades, tribulações, contrariedades, é justamente os momentos que nós ficamos enfraquecidos. Mas se eu tenho a consciência e a prática de colocar Deus como prioridade, então o poder dele vai me resgatar, vai me aperfeiçoar na minha fraqueza. Mas se eu sou alguém que não priorizo Deus, então naturalmente quando eu estiver afligido, abatido, eu vou me entregar, eu vou perecer. Porque não tem como o poder dele se aperfeiçoar na minha fraqueza, porque ele não é minha prioridade. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza justamente como uma forma de nos mostrar aquilo que vem contra nossas vidas e pode nos abater. Porque quando nós estamos fortalecidos, quando tudo está correndo bem, a gente não precisa de muita ajuda. Porque as coisas estão caminhando, as coisas de forma natural, elas acontecem. Porque nós estamos fortalecidos, está tudo tranquilo, está tudo bem. Isso não quer dizer que nós não temos que colocar Deus como prioridade quando tudo está bem. Pelo contrário, é justamente aí que Ele deve ser a prioridade. É justamente aí que Deus deve ser aquele que respalda e estrutura as nossas vidas, as nossas decisões. Por quê? Porque se naturalmente no futuro levantar-se uma aflição, uma contrariedade, então esse mesmo poder que eu priorizo, ele vai me fortalecer e vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. O que eu quero dizer, irmãos, é que é tempo de nós deixarmos de lado todas as distrações. Deus, Ele está dando uma oportunidade para muitas pessoas nesses tempos. Ele está dando mais uma oportunidade de muitas pessoas se reposicionarem, de muitas pessoas serem restauradas, de muitas pessoas serem mais uma vez reavivadas. Só que nós temos que entender que, como eu sempre gosto de deixar isso bem claro, que essa decisão, ela cabe a nós. Nunca esqueça que o Senhor apenas, Ele nos deixa consciente dos nossos erros. A decisão sempre é nossa. Somos nós que decidimos. Ele nos conscientiza. Ele deixa bem claro. Ele nos deixa conscientes daquilo que nós temos que fazer, mas nós decidimos fazer. Sabe, irmãos, eu tenho certeza de quantas pessoas Deus chamou antes de acontecer esses momentos de aflição que nós temos vivido de forma geral. Mas eu pergunto para você que está me ouvindo aí, quantos estão me ouvindo neste momento e que Deus, antes de que isso se agravasse, Deus te chamou para que você se posicionasse? Deus te chamou para que você orasse, para que você fizesse um pouquinho mais. E sabe o que é que você fez? Você ficou distraído que nem Marta. Você se ocupou com muitas coisas, você achou que isso era irrelevante. Esse é um engano, é um erro que nós não podemos cometer no tempo que nós estamos vivendo, irmão. Nós estamos vivendo momentos graves. A realidade é que nós estamos vivendo momentos de instabilidade, em todos os aspectos. Olha ao seu redor e você vai ver a instabilidade. Não tem nada definido em nenhum aspecto, nada definido. A economia não está definida, política não está definida, a saúde não tem definição. Observa bem, não tem nada definido, tudo está instável, não tem estabilidade alguma. É justamente, irmãos, esse momento que nós temos que colocar Deus como prioridade das nossas vidas. É o momento de colocar de lado as distrações. Eu não estou dizendo que você tem que parar de fazer as coisas que você gosta de fazer, essas coisas que te distraem, essas coisas que
que você às vezes investe tempo. Mas o que eu quero dizer é que você precisa fazer muito mais para Deus do que você tem feito. Meu irmão, você precisa buscar mais a Deus do que você tem buscado. Principalmente porque você é igreja, você é sacerdócio, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, se eu não me engano, é o livro de Ezequiel, que Deus buscou alguém que estivesse na brecha por esta terra. Meu irmão, você precisa estar na brecha por esta terra que está perdida, que está aflita. É responsabilidade sua. Não se exima dessa responsabilidade, não se exclua, porque é responsabilidade sua. Você é sacerdócio santo, você é escolhido pelo Senhor, e Ele busca alguém que esteja na brecha por esta terra. Será que hoje você poderia dizer: eu estou clamando, eu estou na brecha, eu estou cumprindo o meu sacerdócio? Se você não está, eu te digo por que você não está. Porque Deus não tem sido prioridade na sua vida. Porque você, como Marta, está ocupado com muitas coisas justificáveis. Marta tinha justificativa de dizer assim: eu estou trabalhando, eu estou fazendo para te servir. E Jesus disse: Marta, tu está ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. É tempo de Deus ser prioridade na tua vida, meu irmão. É tempo de Deus realmente tomar o lugar que cabe a Ele na tua vida. Como eu disse no início, não é por uma questão de religiosidade, é por uma questão daquilo que está por vir. Jesus Cristo, Ele ministrou sobre a vida de Maria, ministrou sobre a vida dos próprios apóstolos, porque Ele sabia o que viria. A Bíblia deixa muito claro que nós estamos vivendo momentos difíceis, tempos que são maus. Significa que nós estamos totalmente sujeitos a momentos muito graves como temos vivido agora. Então nós temos que ter estrutura. Nós temos que estar preparados. Priorizar a Deus é justamente para nós estarmos preparados, para manter a nossa convicção, manter a nossa fé e principalmente manter a nossa posição. Porque no momento de aflição, somos nós como igreja que temos que clamar. Somos nós como igreja que temos que estar na brecha, sim. É agora, é nesse momento que tem que ser manifesto quem nós somos. Não é apenas quando está na igreja, todo mundo alegre, dando glória a Deus, dando aleluia. Não é isso não, irmãos. Nós somos provados no momento contrário, é no momento de dificuldade. Muitas pessoas estão reclamando porque as igrejas estão fechadas, e claro que isso não é bom, mas isso também não é desculpa. Você na sua casa, você tem que orar. Você na sua casa, você tem que batalhar, você tem que fazer alguma coisa. E você pode vir para a igreja também, porque a igreja está aqui todo dia, a igreja não saiu daqui, a igreja, todo dia eu estou aqui na igreja, a igreja fica aberta, eu estou falando para os membros da minha igreja. E você que faz parte de outra igreja também, pare de estar usando desculpa. Não use a desculpa de que a igreja está fechada, por isso não, meu irmão, você tem que funcionar onde você está. Você tem que se posicionar onde você está. Não dá para orar na igreja, ora na tua casa. Não dá para louvar na igreja, louve na tua casa. Não dá para batalhar na igreja, batalha na tua casa. Mas te posiciona, meu irmão. Porque dá glória a Deus, aleluia, quando tudo está bem, é maravilhoso. Esse é o momento que a igreja tem que se erguer, que a igreja tem que se levantar. Esse é o momento que nós como igreja não podemos permitir sermos levados pela onda destrutiva que assola o mundo. Nós temos que nos manter firmes e constantes. Esse é o momento que nós temos que ser, que nem o Salmo diz, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é o momento que nós temos que nos erguer como igreja. Esse é o momento em que é provada realmente a nossa vida com Deus. E se nós somos reprovados nisso, é porque Deus, infelizmente, não tem sido nossa prioridade. Deus precisa ser a nossa prioridade, justamente para nós estarmos capacitados para tudo aquilo que nós iremos enfrentar. Nós precisamos priorizar
clamar, buscar, mergulhar na presença de Deus, ouvir tudo que Ele tem para dizer acerca de nós. Nós temos que estar completamente disponíveis, tirar de lado as distrações, as preocupações com muitas outras coisas. Eu não estou falando com isso que nós temos que ser irresponsáveis, de forma alguma. Mas nós temos que estar disponíveis, atentos, priorizando a Deus, não somente para sermos o sacerdócio que devemos ser como igreja em favor da humanidade, daqueles que estão perdidos, mas principalmente também priorizar a Deus para nós termos estrutura pessoal, para nós não cairmos, para nós não perecermos no momento da aflição. Porque se isso acontece, irmão, significa que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós criamos, foi vão. Porque se no momento da aflição é o momento que nós nos abatemos, então tudo aquilo que a gente recebeu, tudo aquilo que nós cremos, não serviu para nada. É por isso que esse é o tempo de nós colocarmos Deus como prioridade. Para nós sermos esse sacerdócio, estarmos posicionados na brecha por esta terra, e para conseguirmos vencer tudo que vier contra nós. Porque eu tenho uma certeza clara no meu coração, de acordo com o que a Bíblia diz, que no Senhor nós sempre seremos vitoriosos. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Deus, Ele sempre vai nos respaldar. Deus, Ele sempre vai fazer a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. O nosso único compromisso e a nossa parte é priorizá-lo. Então eu te convido a que você tome uma posição na tua vida, a que você verdadeiramente decida priorizar a Deus. Não permita se abater por aquilo que tem vindo contra a tua vida. Meu irmão, te posiciona. Prioriza Deus na tua vida e você vai ver as coisas acontecerem. Você vai ver que a tua postura diante mesmo das contrariedades, ela vai ser uma postura diferente. Você sempre vai enxergar além das dificuldades. Você sempre vai enxergar além das barreiras, além das muralhas que buscam te bloquear. Priorize a Deus. E eu quero encerrar orando por cada pessoa que neste momento ouviu esta mensagem ou que ouvirá. Porque eu sei que muitas pessoas estão conscientes do que precisa fazer, mas infelizmente muitas ainda estão presas, amarradas, paralisadas, estagnadas, e é isso que eu quero orar de forma específica. Eu sei que nesses tempos Deus, através do seu Espírito Santo, tem trabalhado na mente e coração de muitas pessoas, justamente para colocá-lo como prioridade. E eu sei que muitos não têm conseguido. Muitos não acreditam em si mesmos. É por isso que eu quero orar por você. Eu quero te pedir que, se você puder, mesmo na tua casa, claro, você está na sua casa, mesmo na sua casa, que aí na sua casa, se você puder e quiser, que você se ajoelhe. Principalmente você que sabe que não tem colocado Deus como prioridade. Você que até tem consciência do que deve fazer, mas você não consegue fazer. Eu quero que você ore junto comigo neste momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu clamo, meu Deus, ao Senhor agora em oração, por cada pessoa, meu Deus, que ouviu, que recebeu, que foi ministrada através dessa mensagem, meu Deus.
Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo que o teu poder seja liberado, meu Deus, sobre a vida de cada pessoa. Que cada pessoa, meu Deus, que está sendo ministrada e ouvindo esta oração, ela seja tocada no mais íntimo do seu ser, pela unção do teu Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, para que no nome de Jesus Cristo sejam rompidas barreiras, cadeias, sejam despedaçadas, meu Pai. Principalmente na vida daquelas pessoas, meu Deus, que têm consciência do que precisa ser feito, mas que não têm feito nada, Senhor. Em te priorizar, em te colocar como sendo aquele que define as suas vidas, Pai. Meu Deus, eu oro para que o Senhor libere anjos agora, para batalhar por cada pessoa que ouviu, meu Deus, esta ministração, cada família. Libera anjos, meu Deus, para combater e guerrear todas as contrariedades, todas as oposições que têm mantido essas pessoas presas, meu Deus, estagnadas, distraídas, meu Deus, e ocupadas com muitas coisas, esquecendo de priorizar a tua presença, a comunhão, a tua instrução, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, quebra agora na vida de muitas pessoas, Senhor, as estruturas espirituais. Quebra os casulos, meu Deus, que tem prendido essas pessoas. Arranca, meu Deus, essas pessoas dos buracos de cativeiro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e as reposiciona mais uma vez na tua presença, meu Pai. Meu Deus, eu oro para que se levante sacerdotes, meu Deus. Que cada pessoa, meu Deus, que está recebendo esta oração, ela se erga como sendo um sacerdócio, para se colocar na brecha por esta terra, nesse momento de aflição, meu Pai, que temos vivido, Senhor. Que cada pessoa que tem ouvido essa oração se ergue e se levante, meu Deus, como um canal, para abençoar a vida daqueles que não têm esperança, aqueles que não têm, meu Deus, a quem recorrer, meu Pai, que estão perdidos, aqueles que estão, meu Deus, mortos espiritualmente, aqueles que não têm nenhum tipo de percepção ou visão, meu Pai, da tua salvação, da salvação que há em Jesus Cristo. Levanta esses homens e essas mulheres, Pai, para que eles sejam esses canais, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, meu Deus, a cada um a colocar o Senhor como prioridade das suas vidas, Pai. Ainda que haja, meu Deus, um preço a ser pago, mas que cada um tenha essa consciência, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que cada um também, de forma pessoal, meu Deus, individual, receba da parte do Senhor a estrutura necessária para vencer os obstáculos pessoais, as contrariedades pessoais, as oposições e aflições pessoais que vêm contra as suas vidas, Senhor. Que a tua igreja, meu Deus, se levante e se erga com esta consciência, Pai, de que o Senhor deve ser a prioridade, para que haja uma grande colheita, meu Deus, nesta terra, para que haja salvação, cura, libertação, e para que o teu reino venha se estabelecer. Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado por cada pessoa, meu Deus, que abriu seu coração para ouvir a tua palavra e para ser ministrado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, meu Deus, que o teu poder toque sobre todas aquelas pessoas que estão enfermas, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Como nós temos clamado a Ti, Senhor, eu oro para que cada pessoa que tenha apresentado sintoma de enfermidade, elas sejam tocadas pela Tua presença agora. Que o bálsamo de Gileade toque essas pessoas do alto da cabeça à planta dos pés. E na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todos os sintomas de enfermidade, eles sejam agora subjugados em nome de Jesus Cristo. Onde houver dores, meu Deus, que haja o refrigério, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro para que os pulmões sejam completamente restaurados, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Restaura, meu Deus, agora. Libera o teu bálsamo curador, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.
Restaura todos aqueles que estão com algum sintoma de enfermidade, meu Pai, independente da enfermidade, meu Deus, porque para o Senhor não interessa. Eu ordeno que essa enfermidade, ela se dissipe agora, no nome de Jesus Cristo. Que a cura, que há no sangue de Jesus Cristo, toque na vida dessas pessoas. E cada uma delas seja restaurada, revigorada. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro isso e te agradeço, meu Pai. Obrigado, meu Deus. A Ti, meu Deus, nós damos a glória, o louvor e a adoração no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.